Olá, espero que todos estejam bem, se cuidando e também estudando. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre múltiplos e divisores de um número. O conjunto dos múltiplos de um número, como o nome mesmo já está dando a dica para gente, é o resultado de uma multiplicação desse número por todos os elementos do conjunto dos números naturais. Então, aqui, ó, o conjunto dos números naturais começa no zero e vai até o infinito. E quando eu quero determinar os múltiplos de qualquer número, eu aqui estou representando os múltiplos pela letra M e eu quero saber quem são os múltiplos de 3. Então, ó, eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar esse 3 por todos esses elementos aqui do conjunto dos números naturais. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E eu podia continuar, 3 vezes 6, 3 vezes 7. Só que a gente já viu que esse conjunto é um conjunto infinito. Então, os múltiplos também serão infinitos, né? A mesma coisa eu fiz em relação ao número 11. Quem são os múltiplos de 11? 11 vezes 0, 0. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 33. 11 vezes 4, 44. 11 vezes 5, 55. Então, a gente está observando aqui que no conjunto de múltiplos de um determinado valor, esse conjunto ele sempre vai começar no elemento zero e esse conjunto vai sempre ser um conjunto infinito, porque ele se baseia no conjunto dos números naturais. Então, é um conjunto infinito. E por que o primeiro elemento sempre vai ser zero? Porque qualquer número multiplicado por zero é sempre zero, né? Então, aqui a gente tem um exemplo: 3 vezes zero é zero. 11 vezes zero é zero, e assim por diante. 7 vezes zero é zero, 24 vezes zero é zero. Então, o primeiro elemento do conjunto dos múltiplos sempre será zero, mas esse conjunto não tem fim, ele é um conjunto infinito. O conjunto dos múltiplos de um número, então, ele é um conjunto infinito e ele é o resultado da multiplicação desse número pelos números naturais. O múltiplo de um número é sempre divisível por ele, ou seja, a divisão sempre vai ser exata, vai ter um resto zero. Então, olha lá o exemplo. Se eu pegar o 30 dividido por 3, dá 10, resto zero. Então, a gente pode afirmar que 30 é um múltiplo de 3. Se eu pegar o 33 e dividir por 11, dá 3 e resto zero. Então, também podemos afirmar que o 33 é um múltiplo do 11. Quando a divisão não for exata, esse número não é múltiplo do divisor. Por exemplo, 34 dividido por 3 dá 11, mas sobra resto 1. Então, a gente pode afirmar que 34 não é múltiplo de 3, ou seja, não existe o número 34 na tabuada do 3, né? Se a gente pegar lá a tabuada do 3 e for multiplicando, a gente não vai chegar no número 34. Beleza, e aproveitando essa história dos múltiplos, nós vamos falar um pouquinho também sobre os divisores de um número, que também o nome está dando a dica para gente. Divisores vem de divisão. E aí, olha o que eu escrevi aqui, ó. São todos aqueles que dividem esse número numa conta exata. Então, para a gente considerar que um número é divisor de outro, é porque ele faz a divisão exata desse número. Não sobra resto. Aí vamos olhar aqui o exemplo dos divisores do 12. Eu peguei o 12 e comecei dividindo por 1. Aí pode ter alguém pensando assim, por que não começou dividindo por 0? Aí vamos lá, ó. Não existe divisão por 0, né, gente? Se eu tenho 3 balas e quero dividir essas balas, se eu não tenho ninguém para dividir essas balas, ou seja, 0 pessoas,
eu não vou poder dividir as balas vão continuar comigo, elas não foram divididas. Então, é porque não existe essa divisão por zero. Por isso que a gente começa sempre pelo 1. E aí eu fui fazendo as divisões. 12 dividido por 1 dá 12, sobra 0. Por 2 dá 6, sobra 0. Por 3 dá 4, sobra 0. Por 4 dá 3, sobra 0. Por 5 deu 2, mas sobrou 2. Então, ó, essa não é uma divisão exata. E se ela não é uma divisão exata, significa que 12 não é múltiplo de 5. Não tem 12 lá na tabuada de 5. Então, ó, esse aqui não é um múltiplo, consequentemente, ele não é divisível por 5. 12 dividido por 6 dá 2, sobra 0. 12 dividido por 7 dá 1, sobra 5. Também não é divisível, então 7 não é um divisor do 12. 12 por 8, sobrou 4, não é um divisor do 8. 12 dividido por 9 dá 1, sobra 3. Então, 9 também não é um divisor do 12. 12 dividido por 10 dá 1, sobra 2. Não é divisor. 12 dividido por 11 dá 1, sobra 1. Não é divisor. 12 dividido por 12 dá 1, sobra 0. Esse aqui é um divisor. Então, ó, voltando lá no conjunto, os divisores de 12 são todos os elementos que fizeram uma divisão exata desse 12. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Os que a divisão não foi exata não são divisores do 12. Por que eu marquei esse 6 aqui? Ó? Quando a gente tem um número par, por exemplo, 12 é um número par. Quando a gente chega na metade desse número, 6 é metade de 12. Não existe mais nenhum divisor entre ele e o próprio número. Então, ó, 7, 8, 9, 10, 11, nenhum desses vai ser divisor do 12. Então, toda vez que o nosso número é um número par, quando a gente encontrou a metade dele, o próximo já vai ser ele mesmo. Todo número é divisível por ele mesmo, né? 12 dividido por 12 dá 1. 15 dividido por 15 dá 1. Beleza, então vamos lá às nossas observações. Primeira, que não existe divisão por zero. Segundo, 1 será divisor de todos os números naturais. Qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo, né? Se eu tenho 10 balas para dar para uma criança, essa criança vai receber as 10 balas. Então, 10 dividido por 1 dá 10. O conjunto dos divisores é finito. O que significa isso? Que é um conjunto que tem fim. Ó, a gente começou no 1, mas a gente não colocou reticências. Por quê? Porque esse 12, que é o próprio número, vai ser o seu maior divisor. Nenhum número maior que ele vai dividir ele numa conta exata, né? Por exemplo, se eu tenho 12 balas e quero dar para 15 crianças, cada criança vai ganhar uma bala? Claro que não, né? Vai ficar criança aí sem ter recebido. Então, ó, o maior divisor de um número é sempre ele mesmo. Não existe ninguém maior que ele que vá fazer uma divisão exata. Então, o conjunto dos divisores é um conjunto finito, significa que ele tem fim e ele acaba sempre nele mesmo. E aí, observando aqui os conjuntos, ó, eu coloquei vários conjuntos aqui para a gente ir observando. Os divisores de 2 começa no 1, termina nele mesmo. Do 3 começa no 1, termina no 3. Do 4, 1, 2, né? A divisão de 4 por 2 é exata e termina nele mesmo. De 5, 1 e 5. De 6, 1, 2, 3 e 6. E assim por diante. Se a gente for escrevendo os nossos conjuntos de divisores, todos eles nós vamos observar que sempre vão começar no 1 e terminar no 6. Então, esse é o nosso conjunto de divisores. Aí vocês vão observar essa aula através do nosso vídeo e depois vão fazer os exercícios propostos que foram enviados.
Qualquer dúvida, coloquem lá no nosso canal de encontro, que é no Facebook, e se cuidem e fiquem em casa. Beijos!